Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho em uma série de documentos que são, ao mesmo tempo fascinantes e profundamente perturbadores. Temos em mãos fontes que atravessam 1000 anos de história e que tentam de diferentes formas, assim, regular, justificar e até impor a escravidão. A gente vai olhar para regras da Igreja na Espanha do século VII, decretos papais do auge das navegações e até relatórios econômicos da era colonial. A nossa missão aqui é entender a lógica por trás desses textos, sabe? Não se trata de julgar o passado com os olhos de hoje, mas de tentar decifrar como instituições tão poderosas como a Igreja Católica e reinos europeus construíram os argumentos que sustentaram a escravidão por tanto tempo. O que esses documentos realmente nos dizem? Exatamente. E é fundamental entender que não estamos lendo um único livro com uma regra coesa, né? São flashes, são tipo fotografias de momentos históricos muito distintos. Os textos da Espanha visigótica do século VII, por exemplo, eles nascem de uma tensão local, quase uma guerra fria religiosa entre cristãos e judeus. Já as bulas papais, que são como decretos oficiais do Papa do século XV em diante, surgem num cenário completamente diferente. A Europa se expandindo pelo mundo, encontrando novos povos e precisando de uma justificativa para dominar esses povos. Cada documento é uma resposta a uma crise ou a uma necessidade específica do seu tempo. Ok, vamos começar por essa Espanha do século VII, então. Temos aqui os cânones, ou seja, as leis dos concílios de Toledo. Um deles, do ano 633, me chamou muito a atenção. Ele diz que se um dono de escravos judeu circuncidasse seu escravo, este escravo deveria ser libertado. A justificativa é pela injúria que cometeram em seu corpo. Isso é curioso. Parece uma defesa do escravizado, mas o motivo não é bem humanitário, é? De forma alguma. E aqui está o ponto central para entender esse período. A liberdade do escravo não surge de um princípio de que a escravidão é errada. Ela é, na verdade, uma punição aplicada ao dono por uma transgressão religiosa. A lógica é: você, judeu, impôs um ritual seu a este corpo que, em tese, pertence à esfera cristã. Como punição, você perde sua propriedade. O corpo do escravo vira um campo de batalha simbólico entre o cristianismo e o judaísmo. Fica parecendo que a liberdade é quase um efeito colateral de uma disputa maior. E essa disputa fica ainda mais explícita em outra regra do mesmo concílio que proibia judeus de terem escravos cristãos. A frase que eles usam é fortíssima. É uma maldade que os membros de Cristo sirvam aos ministros do anticristo. Exato. Isso escancara o objetivo principal: criar e reforçar uma hierarquia social baseada na fé. As leis não visavam proteger o indivíduo escravizado, mas sim o corpo coletivo do cristianismo. A ideia era limitar a influência econômica e social da comunidade judaica, que era bastante próspera, e garantir que a ordem social refletisse a supremacia cristã. Era uma forma de controle. Outras regras, por exemplo, proibiam judeus convertidos de manter contato com os não convertidos, sob pena de serem escravizados e entregues a cristãos. O foco era sempre a pureza e o controle do grupo. Mas então, em questão de algumas décadas, a situação escala de uma forma que é difícil até de imaginar. A gente pula para o ano 694, no 17º Concílio de Toledo, e a conversa muda completamente. Não é mais sobre regular quem pode ter escravos. O cânon 8º acusa os judeus de conspirar contra o rei, de falsas conversões e, por causa disso, decreta a perpétua escravidão de todos os judeus da Espanha. É um ponto de virada brutal. De uma hora para outra, a escravidão deixa de ser uma condição social ou econômica que já existia e se transforma numa arma de punição em massa, uma ferramenta de Estado para, na prática, tentar eliminar um grupo inteiro. O decreto era total, confiscava todas as propriedades, proibia a prática da religião e determinava que eles fossem espalhados pelo reino, forçados a servir a senhores cristãos designados pelo rei. E tem um detalhe no texto que é ainda mais assustador. O decreto ordenava que os filhos dos judeus a partir dos 7 anos de idade fossem tirados de seus pais
eles deveriam ser entregues a famílias cristãs para serem educados na fé cristã e mais tarde forçados a se casar com cristãos. Isso vai muito além da punição econômica. Sem dúvida. Isso é o que a gente chamaria hoje de uma tentativa de etnocídio, um apagamento cultural deliberado. Ao separar as crianças, você quebra a transmissão de cultura, de língua, de religião. De identidade. Em uma geração, o objetivo era dissolver completamente a comunidade judaica dentro da sociedade cristã. É a demonstração máxima do poder que essa aliança entre igreja e monarquia tinha naquele momento. Essa perseguição na Espanha era uma situação local, isolada, ou essa ideia de justificar a escravidão pela religião vinha de instâncias mais altas? Do próprio papado em Roma, talvez? Como a liderança da igreja via a instituição da escravidão de um modo geral? Essa é a pergunta-chave. Se a gente olhar para o Papa Gregório I, que viveu um pouco antes desses concílios, lá por volta do ano 600, vemos uma abordagem diferente. Em seus escritos, ele não questiona a legitimidade da escravidão. Para ele, ela é assim, simplesmente parte da ordem natural das coisas. Uma peça da estrutura do mundo. Então ele não condena, mas também não promove. Qual era a orientação? A orientação era sobre como gerenciar essa realidade. Gregório aconselhava os escravos a aceitarem sua condição com humildade e a obedecerem seus senhores. Aos senhores, ele fazia uma advertência. Lembrem-se que vocês e seus servos são iguais perante Deus, e que, no fundo, todos são conservos do mesmo Mestre Divino. É uma moralidade que busca suavizar os excessos do sistema, mas sem nunca questionar o sistema em si. A preocupação é com a salvação da alma de ambos, senhor e escravo, dentro daquela estrutura. Mas isso não soa como uma grande contradição? Ao mesmo tempo que se diz que todos são iguais perante Deus, se reforça uma estrutura terrena, que é a definição da desigualdade. Como é que eles resolviam esse paradoxo na cabeça das pessoas da época? Eles não viam necessariamente como um paradoxo. A interpretação teológica da época separava o mundo terreno do mundo espiritual. A desigualdade na Terra era vista como consequência do pecado original, parte da condição humana decaída. A verdadeira igualdade e liberdade só seriam alcançadas no além, no reino de Deus. Portanto, a função da igreja não era criar um paraíso na Terra, mas sim guiar as pessoas através dessas imperfeições, incluindo a escravidão, para que pudessem alcançar a salvação. A moralidade era sobre gerenciar a injustiça, não eliminá-la. Entendi. Mas essa visão de gerenciamento muda drasticamente séculos depois, certo? Quando chegamos na era das navegações, a postura parece bem mais agressiva. Estou vendo aqui a bula papal Dum Diversas, de 1452, do Papa Nicolau V. E aqui o cenário é outro. Portugal estava começando sua expansão pela costa da África e o Império Otomano avançava sobre o que restava do Império Bizantino. Havia um sentimento de urgência, sabe? De uma nova cruzada. Nesse contexto, o Papa Nicolau V emite essa bula, que é basicamente uma autorização formal, uma luz verde para o rei de Portugal. E que autorização! O texto concede ao rei o poder de invadir, conquistar e subjugar sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo. E a parte mais direta é a que autoriza levar suas pessoas à escravidão perpétua. Peraí, então a igreja não estava só aceitando a escravidão que já existia, mas estava ativamente autorizando a criação de novos escravos. Exatamente, essa é a mudança crucial. A escravidão deixa de ser apenas uma condição social herdada do Império Romano e passa a ser um instrumento. Um instrumento de guerra religiosa e expansão colonial. A justificativa teológica agora é: esses povos são inimigos da fé cristã, portanto é legítimo conquistá-los e escravizá-los. Essa lógica foi reforçada por outros papas e teólogos que citavam a ideia de guerra justa. Se a guerra era justa, os prisioneiros se tornavam propriedade legítima dos vencedores. E essa justificativa se manteve por muito tempo. Encontrei uma declaração do Santo Ofício, que era o órgão do Vaticano responsável pela doutrina, datada de 1866, já no final do século XIX, e ela ainda afirmava que a escravidão não é de todo contrária à lei natural e divina. Isso é impressionante. E o problema não é a instituição da escravidão em si,
mas os abusos dela. A responsabilidade moral era transferida para o comprador do escravo. Cabia a ele investigar se a pessoa que estava sendo vendida tinha sido justa ou injustamente privada de sua liberdade. Ou seja, a igreja dizia, olha, a escravidão em si tudo bem, mas você que se vire para saber se a pessoa que você está comprando foi capturada numa guerra justa ou se foi sequestrada. Uma lógica bem conveniente, né? Coloca um verniz de moralidade numa transação que era, por natureza, brutal. Conveniente e, na prática, impossível de aplicar no contexto do tráfico transatlântico, que era movido por violência, sequestros e guerras provocadas justamente para gerar cativos. Mas essa posição permitiu que a instituição teológica não entrasse em conflito direto com os interesses econômicos dos impérios católicos, como Portugal e Espanha. Bom, isso nos leva diretamente ao próximo ponto. A religião deu a permissão, a licença para operar, por assim dizer. Mas qual era o motor que realmente movia essa engrenagem gigantesca do tráfico de escravos, especialmente nas Américas? O motor era, sem dúvida, a economia. A teologia forneceu a casca, a justificativa ideológica, mas o núcleo era a necessidade de mão de obra para tornar as colônias lucrativas. E a gente tem um documento que deixa isso claro de uma forma quase cínica. É o relatório de uma comissão do rei Carlos II da Espanha, de 1686, certo? Eles foram encarregados de discutir a legalidade e a moralidade do tráfico de escravos. Exato. E a conclusão deles é taxativa. Eles declaram que a introdução dos negros não é apenas desejável, mas absolutamente necessária. A palavra-chave é necessária. Não é uma opção. É uma condição para a sobrevivência do império. E por que era tão necessária? O que tinha acontecido com as outras fontes de trabalho? O próprio relatório explica, pois cultivam as fazendas e não há outros que poderiam fazê-lo, por falta de índios. A população indígena nas colônias espanholas tinha sido dizimada por doenças, por guerras, pelo trabalho forçado. Sem essa mão de obra, todo o sistema de plantation, açúcar, tabaco, algodão, que sustentava a riqueza do império, entraria em colapso. O texto chega a dizer que, sem os escravos africanos, a América levaria à ruína absoluta. Então, quando eles foram confrontados com a questão de consciência, como o próprio documento chama, eles basicamente disseram: sim, a gente sabe que talvez seja moralmente questionável, mas é lucrativo e necessário demais para parar. Basicamente, sim, eles descartam a questão de consciência com um argumento pragmático. Eles dizem que a prática já é validada pelo longo e geral costume na Espanha, em Portugal e nas Américas, e o mais importante, pela tolerância de todos eles, se referindo aos teólogos, à Igreja e ao Papa. Em outras palavras, todo mundo faz, a Igreja não proíbe de verdade e nós precisamos disso para não ir à falência. Fim de discussão. A necessidade econômica se sobrepõe a qualquer dilema moral. Isso mostra como a justificativa mudou de foco, né? Começamos na Espanha com uma lógica de pureza religiosa e controle social. Depois, com as bulas papais, a justificativa virou a Guerra Santa, a expansão da fé. E agora, no século XVII, o argumento principal é puramente econômico, quase uma questão de contabilidade. Perfeitamente, e é isso que torna a análise tão complexa. Não existe uma justificativa para a escravidão. Existe um arsenal de justificativas que foram sendo mobilizadas de acordo com a necessidade do momento. Quando o inimigo era interno, o argumento era religioso-social. Quando o objetivo era expansão externa, o argumento era a guerra justa. Quando a colônia precisava gerar lucro, o argumento era a necessidade econômica. Essa flexibilidade ideológica foi o que permitiu que uma instituição tão brutal se sustentasse por séculos. Então, recapitulando essa jornada pelos documentos, o que fica mais evidente é essa capacidade de adaptação do discurso. Começamos com leis para separar comunidades na Espanha do século VII, passamos por uma autorização papal para escravizar em nome da fé no século XV e terminamos com um relatório que trata a escravidão como uma necessidade econômica inquestionável. O que fica claro é que a legitimação da escravidão não foi monolítica, mas sim um mosaico de argumentos que se transformaram ao longo do tempo. O fio condutor é sempre a busca por uma autoridade, seja a lei, Deus ou a economia, para validar o que estava sendo feito. Cada argumento serviu para sustentar um sistema que hoje a gente considera fundamentalmente desumano.
E essa capacidade de criar justificativas razoáveis para práticas terríveis é, talvez, um dos aprendizados mais sombrios e importantes que tiramos desses textos. É impressionante ver como sistemas inteiros legais, teológicos, econômicos foram construídos e adaptados para dar suporte a algo que hoje nos parece indefensável. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Quais costumes gerais ou necessidades absolutas da nossa própria sociedade, que hoje nos parecem normais e inquestionáveis, poderão ser vistos pelas gerações futuras como moralmente absurdos?